Boa noite a todos. Tá? Meu nome é César Piosca, eu sou economista de formação, mestre em economia, especialista em engenharia financeira e doutorando, né, em economia. Tá? Enquanto não defender a tese, não se pode, né, mas assim, praticamente doutor em economia. E a minha experiência profissional é como economista e como acadêmico também, né? Então, dei aula antes de começar o doutorado. Eu dividia meu tempo ali entre a academia e a parte profissional, né? E na parte profissional, né, eu trabalhei com reestruturação de empresas, né? Onde a engenharia financeira ela entra de uma magnitude bastante, como se brinca, engenharia financeira na veia, pela parte financeira, né? E aí, nessas idas e vindas da recuperação e reestruturação de empresas, né, o que acontece? A gente sempre vai sentindo falta de um conhecimento cada vez mais que seja aderente, né, àquilo que está acontecendo na vida, no dia a dia do empresário. E as teorias econômicas tradicionais que a gente trabalhava, elas não davam, pelo menos para a minha pessoa e para aquilo que eu precisava bancar para o nosso cliente, que era um resultado, né? Você está falando que vai reestruturar, então eu confio que você vai dar, que a sua orientação vai reestruturar de fato, vai sanear as finanças da empresa. Então, nesse meio tempo, as teorias econômicas tradicionais elas foram deixando de ter aquele fôlego que eu precisava para entregar para o cliente aquilo que ele queria. E aí, casa daqui, casa dali, pesquisa daqui, pesquisa, sempre fui muito curioso, estava lá dentro das universidades, e aí eu vi o seguinte, coincidiu que em 2008 estourou a grande crise financeira global, acho que todo mundo lembra que até hoje a gente sente o efeito dessas crises. E essa crise ela foi interessante por uma questão bastante simples, né? 99% da academia, eu não estou falando de Brasil, estou falando dos Estados Unidos, onde é o epicentro do conhecimento científico, pelo menos na área de economia, tá? Não tem formação melhor do que os Estados Unidos, penso eu, né? Avalio eu. O que acontece? 99% das universidades não conseguiram antecipar essa crise. Tanto é que ficou conhecida a frase da rainha Elizabeth, que ela falou, mas você chamou os economistas que tinham os vencedores do prêmio Nobel e falou, mas o que aconteceu? Né? Vocês não conseguiram antecipar essa catástrofe? Então tem alguma coisa errada. E aí eu sempre fui bastante curioso e aquilo eu já vinha insatisfeito com a teoria. E pesquisando, né, inclusive, professor Wesley, tem uma página que eu atualizei do MJ de Marco, que ele tem lá uma tabelinha sobre as profissões, eu atualizei para o Brasil. Depois na medida que eu for tendo tempo, eu entrego para todos da academia. E aí eu vi que o economista, a média salarial de um economista era 3, 4 mil reais. Poxa, mas tem alguma coisa errada, porque o profissional que estuda a riqueza, que é a economia, a ciência que estuda a riqueza, ou a administração dos recursos escassos, né? O que acontece? É um profissional que era para estar milionário, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada, então aquilo eu fui em cima, fui embaixo, não, porque você não está olhando, ou você está olhando só a média, tem que olhar o desvio padrão, tem que olhar aquilo todo. Fui mais a fundo e pesquisei a seguinte questão, cheguei à conclusão que o máximo, pelo menos no Brasil, tá? No Brasil, os Estados Unidos é outra realidade, mas no Brasil, o salário máximo de um economista é 20 mil reais. O topo de carreira, tem alguma coisa errada. Como é que um profissional que estuda a riqueza, ele consegue ganhar tão pouco? E aí eu entrei em contato com essas teorias que estava o Levy Institute de Economia, o cidadão que essa crise, eu descobri depois que essa crise ela havia sido antecipada sim, um grupo de pesquisa do Levy Institute, que é o nome do cidadão do pesquisador, é chamado Hyman Minsky, né? E para o Brasil ela tem uma aplicação total. Tá? Então, aí eu comecei a fazer cada vez mais sentido essa teoria que a gente vai mostrar lá para vocês aqui. Ela é muito fácil, ela é simples, mas ela não é simplória, tá? E ela serve para qualquer empreendedor, qualquer que seja o seu ramo de negócio, qualquer que seja até uma venda de cachorro-quente na porta da escola, você sofre influência dessa lei econômica. Qual é a grande lógica? Por que isso tudo acontece? Então, seguindo aqui aquilo que é o espírito, penso eu, da Academia da Prosperidade, o nosso conhecimento ele é diferenciado. Ele é diferenciado por quê? Porque conhecimento tem lá fora, mas o nosso conhecimento ele é trabalhado de uma maneira diferente. Do contrário, seria mais uma universidade como outra qualquer. E não é isso, tá? Então, essa teoria que nós vamos estudar agora, ela que serviu para eu auxiliar muitos clientes ao longo do meu currículo
e ela serve para a gente analisar a situação da economia brasileira, serve para qualquer empreendedor e, ademais, ela não serve para você passar em concurso, ela serve para você dar certo no negócio. Então, eu acho que aqui, penso eu, é o que todo mundo está interessado em melhorar e aprimorar os negócios, né? Então, essa leitura do ambiente externo, ela é de fundamental importância para que a gente entenda em qual ponto nós estamos nos localizando dentro da lei econômica maior. Tá? Não tem como ir diferente. Então, resultado, não tem como ser diferente. Só para a gente chamar a atenção, o que eu espero que a gente saia daqui ao término dessa pequena conversa? Tá? Que vocês saiam habilitados, tá, a compreender o cenário que vocês estão inseridos enquanto empreendedores ou enquanto futuros empreendedores. Tá? Ter um filtro interno muito mais avançado, muito maior, muito mais criterioso, para deixar de acreditar em notícias e passar a criar sua própria informação, seu próprio conhecimento. E aí você vê o que você faz com a notícia que você recebe, você joga no crivo da teoria, não estou dizendo que ela é infalível, mas é a teoria que ela funciona em 97% das vezes, conseguiu antecipar a crise de 2008, não é nada trivial. Tá? Então você coloca no crivo e vê se faz sentido isso ou não faz sentido. E qual é a ideia? Não é animá-los ou desanimá-los, mas entender o contexto que você se encontra e como é que você melhor se organiza face a esse contexto. Legal? Então, o que acontece? Tecnicamente, isso é chamado de ciclo financeiro. Tá? Ciclo financeiro. Ciclo é aquilo que ora está lá em cima, ora está lá embaixo, ora está lá em cima, ora está lá embaixo. E pasme, isso nunca vai deixar de existir. Então, por que acontece que muitas pessoas, num determinado momento da história, você vê muitas pessoas ricas e depois você vê muitas pessoas na pindaíba, né? Isso é fato, é decorrente do ciclo financeiro, ela não tem controle sobre isso. O empreendedor, ele sofre demais com isso. Por que ele sofre? Porque o empreendedor, ele é um expert em identificar oportunidades. E quase sempre, pelo menos da minha experiência profissional, das pessoas que eu trabalhei, quase sempre, né, quando a situação muda, ele perde com a situação. Então, o que acontece? Ele fica muito à mercê da lei econômica, ele nem entende do que está acontecendo. De repente, ele larga o emprego, o negócio está bombando, é legal, sentir firmeza, vou lá, larguei meu emprego, não quero fazer concurso, beleza? Mas ele já entra no final da festa. De repente, ele deixa de mão, ele posterga um concurso, ele posterga um emprego, ele posterga a entrada dele no mercado de trabalho, ele se aprimora, mas o que ele está fazendo? Ele está investindo, o que ele está fazendo? Ele está entrando no começo da festa, tá? E é isso que a gente vai estudar aqui, legal? Então, a primeira coisa, para todos vocês que são empreendedores, eu vou tentar ser o nível mais informal possível, apesar de ser uma questão um pouco técnica, tá? A primeira coisa que a gente deve entender é que nesta economia que a gente vive, nessa atividade econômica que a gente vive, nesse mundo econômico que a gente vive, pelo menos desde a década de 40, desde a década de 30, todo mundo aqui já ouviu falar da crise de 29, né? Já ouviram falar do sistema de Bretton Woods, quebra do sistema de Bretton Woods, essas coisas todas. O que acontece? Pelo menos desde a década de 30, a nossa economia, ela tem uma dinâmica totalmente diferente do que aquela que a gente estuda nos livros textos de economia. Tá? Isso é fato, isso é cada vez mais comprovado. Tanto é, e aí eu descobri, voltando ao começo da nossa conversa, por que o economista ganhava pouco. É porque ele gera pouco valor com base no conhecimento que ele é formado, o economista profissional. Tá? Então, o que acontece? A teoria que ele tem, a teoria que ele usa, ela não que ela seja inválida, mas ela imagina como se fosse você estivesse numa estrada escura e você tivesse ali o farol. Você anda numa estrada escura com o farol baixo. Quando a gente entende que a economia, essa economia que surgiu de Bretton Woods, essa economia que surgiu da década de 30, desde a década da crise de 29, o que acontece? Você entende que é uma economia monetária, vamos já explicar isso aí, tá? Você anda numa estrada com um farol alto. Essa que é a pequena diferença, tá? E esse farol alto permite você ter muitos insucessos. Tudo bom? Bom dia. Boa noite. Então, meus queridos, o que acontece? Essa nova economia, o nome dela é chamada Economia Monetária de Produção. O que é uma economia monetária de produção? Tá? Economia monetária de produção é uma economia que a moeda ela joga um papel fundamental. A moeda, eu estou falando dinheiro, ela joga um papel fundamental. Nesta economia, as pessoas não estão interessadas em bens. Elas estão interessadas, antes dos bens, elas produzem bens para ter dinheiro. E elas não produzem bens para ter bens. Entendido até aí ou não? Legal? Vocês podem interromper, pode fazer qualquer coisa. Legal? Então, por exemplo, se eu perguntar para você, né?
Para que você quer 10 mil reais? O que você quer? Ampliar meus negócios. Para ampliar os negócios. Legal. Aí vamos supor, o que você vai ampliar dos seus negócios? Vou investir pesado em tecnologia. Ele vai investir pesado em tecnologia, tá? Se eu te der a tecnologia e você limpar meu chão, você ficaria satisfeito? Não. Tá? Ele observe o seguinte, tá? Ele tem interesse em obter, tudo bom? Sejam bem-vindos. Ele tem interesse em obter o dinheiro primeiro, ele sabe o que fazer com o dinheiro, mas ele precisa do dinheiro para fazer a tecnologia, mas se eu der a tecnologia, ele não quer, ele quer o dinheiro primeiro. Isso é característico de uma economia monetária da produção, e está certo, porque ele sabe melhor como fazer isso. Tá? Então, a economia monetária da produção é uma economia que as pessoas produzem não para ter bens, mas para ter dinheiro para adquirir bens. E é nesse ponto que o Midiei de Marco ele é fabuloso. Tá? Que ele fala do equilíbrio lá dos relacionamentos. Então não é só você ter bens, é saber como você pode ter os bens, né? Então, o que acontece? Primeiro ponto fundamental que a gente precisa ter aqui na Academia da Prosperidade, quem está acompanhando a formação, é entender, de uma vez por todas, que nós vivemos uma economia monetária de produção. A economia monetária de produção, insistindo para ficar claro o conceito, é aquela em que a moeda joga um papel fundamental. As pessoas produzem não para ter bens, mas para ter dinheiro para comprar bens. Então, antes da produção vem o quê? Vem o dinheiro. Quanta coisa você não faria, quantas coisas você não faria se não tivesse mais dinheiro? Não é isso? Ah, mas se eu tivesse mais bens? Não, eu não faria muita coisa. Eu não faria muita coisa. Ah, eu preciso de 3 mil reais. E se eu te der um estoque de arroz no valor de 3 mil reais? Não, eu não quero, eu quero os 3 mil reais, porque eu sei o que eu vou fazer com isso. Agora, por que é assim? É assim porque numa economia monetária de produção, que a moeda joga um papel fundamental, o grau de incerteza ele é elevadíssimo. Tá? Ele é enorme, esse grau de incerteza. Então, o que acontece? Você se sente mais seguro com dinheiro ou com bens? Com dinheiro. Tá? Com dinheiro. Observe como o negócio é bastante... Ele não é tecnicamente avançado, ele é bom senso. Tá? Poxa, se eu der esse computador para você, pode ir para sua casa com o computador, você vai achar interessante? Não, você vai achar o dinheiro. Você fala, olha, eu quero... Poxa, eu estou com fome, me ajuda aí. Então, eu vou te dar um computador, dá um jeito de vender. Não dá para você dar o dinheiro, que fica mais fácil, que esse computador eu vou ter que oferecer. Qualquer transação que você for fazer, você vai ter que se desfazer dos bens para obter dinheiro para trocar por outros bens. Essa é a complexidade da economia. Tá? E é lamentável, é isso que faz a diferença, e fora em projetos bem-sucedidos ou não. Então, é isso que nós chamamos de ciclo financeiro. Tá? É o que nós vamos entender agora, como é que ocorre esse ciclo financeiro, e vamos identificar, tá, qual é o ponto do ciclo financeiro que a economia brasileira se encontra. Tá? Então, obviamente que eu não vou falar agora, porque senão a gente vai todo mundo para casa em 2 minutos. A gente precisa entender um pouco mais. Tá? Então, o que acontece? Desse ciclo financeiro, entendo que a moeda ela é fundamental. Tá? A moeda ela é fundamental. Segundo, a gente precisa de moeda porque o nível de incerteza dessa economia ela é elevada, e eu me sinto mais seguro com moeda do que com bens. É isso. Tá? É isso. O seu negócio qual é, por gentileza? Eu peguei você para Cristo, né? Mas é porque fica mais fácil. Treinamento e qualificação. Treinamento e qualificação. Tá? Então você tem um estoque de professores. Numa crise, o que você prefere? Estar com estoque de professores e dizer eu tenho bons professores, ou eu tenho o equivalente a 100 mil reais, vou esperar a maré, o mar ficar mais calmo e voltar de novo para o dinheiro. Tá? É isso. Tá? É o bom senso. Tá? É o bom senso. Então, o que acontece? Se vocês observarem bem, quando eu conversei com o professor Wesley, eu falei, professor Wesley, a temática do ciclo de negócio é interessante, porque quando eu estava estudando o Midiei de Marco, junto com vocês, né, de maneira à distância, EAD, o que acontece? Se o Midiei de Marco, enquanto empreendedor, tivesse observado o ciclo financeiro, ele não teria descido em queda livre como ele desceu na bolha das .com do ano 2000, da .com. Tem lá no Midiei de Marco que ele fez o negócio deu certo e depois o negócio não deu mais certo. Mas não foi culpa só dele, foi culpa do ciclo financeiro. Eu vou mostrar para vocês aqui. Tá? Bate certinho com o período que ele descreveu lá. Legal? Então, primeira coisa do ciclo financeiro é que a gente precisa entender
tá? Aquilo que nós chamamos, nós economistas chamamos de equação da riqueza. Tá? Equação da riqueza de um país. Tá? Todo mundo já ouviu falar de uma coisa chamada PIB. Tá? PIB. PIB é a medida de riqueza, legal? De um país. É o quanto um país produziu. Mas atenção, o PIB é o somatório de todos os bens e serviços que foram produzidos numa determinada economia no período de um ano. Então, esta pasta aqui, quando não sei quem pertence, pode ser? Esta pasta aqui, em algum momento, eu não sei qual é a idade dela, tá? Mas em algum momento ela entrou no cálculo do PIB. Ela fez parte da nossa produção de riqueza. No ano que ela foi produzida, ela fez parte da nossa produção de riqueza. Legal até aí ou não? E a primeira coisa, o primeiro elemento que interessa para o empreendedor é justamente compreender a dinâmica do PIB, quais são os fatores, como é que funciona essa equação da riqueza. Insisto, tá? Ao compreender o ciclo financeiro, tá? Você faz projetos financeiros, chama planos de negócio, a gente trabalha com uma outra dinâmica, que é Project Finance, que é a mesma coisa, só que é com um pouco mais elaborado. Você vai fazer melhores planos de negócios, você vai fazer melhor Project Finance, os seus investimentos eles serão mais bem amadurecidos. Legal até aí ou não? Então, primeira coisa, compreenda o PIB. PIB é tudo aquilo que um país produziu em um determinado período de tempo. Então, o que é um projeto bom, o que é um projeto ruim? Todo projeto é legal. No papel, todo projeto dá lucro, não tenha dúvida disso. Eu vou colocar um pet shop, o pet shop vai vender 50 mil por dia, dentro de um ano eu vou ter uma taxa de lucro XYZ, desconto tanto de tributo, pago tanto de funcionário, estou embolsando tanto. Legal, mas o que se discute? O que a gente vê? A sua premissa, ela está fazendo sentido ou não? Será se esse crescimento todo vai acontecer ou não, que você está esperando? Será se o mercado é do tamanho que você está observando? Então, para isso que a gente vai lá no ciclo financeiro e consulta. Espera aí, a premissa que ele está utilizando é premissa de começo de festa. E nós já estamos no final da festa. Não dá. Não faz sentido esse seu projeto. Eu tenho uma empresa, eu quero vender, vamos fazer o valuation, vamos fazer uma avaliação. Fizemos a avaliação. Mas espera aí, você está considerando que essa empresa vai continuar crescendo a uma taxa de X% ao ano. Não é. Eu não estou comprando crescimento, eu estou comprando um negócio. Então, espera aí. Então, tudo isso depende do ciclo financeiro. E para isso, para que a gente possa compreender o ciclo financeiro, a primeira coisa a ter em mente é o PIB. Então, PIB é tudo aquilo que é produzido por um determinado país num período de um ano. Virou o ano, mudou o ano, não é mais PIB, não faz mais parte do PIB. Isso aqui não é mais parte do PIB. Foi no ano que foi produzido. Agora virou estoque. Que tipo de estoque? Estoque de capital. Tá? O conjunto de estoque de capital combinado com a mão de obra faz aquilo que nós chamamos função produção. A produção de uma economia não é outra coisa senão combinação de pessoas e capital, seja ele capital intelectual, seja ele capital físico, qualquer que seja tecnologia, qualquer que seja o capital. Legal? Então, o que acontece? Nós temos ali 4 elementos, olha como é simples a coisa, tá? E o pessoal complexifica, não sei porquê. A riqueza de um país, ela é explicada por 4, tá? Ela é explicada por 4 variáveis. Aquele C diz respeito ao consumo, gastos de consumo, tá? Tudo aquilo que você gasta comprando carro, casa, apartamento, chinelo, camisa, o que quer que seja, vai fazer parte vai ser computado como gasto de consumo na economia. Observa que é uma equação, tá? O que acontece? Imagina que isso aqui não esteja variando, tá? Tudo isso aqui está constante. Esquece isso aqui funcionando. Concentra só no consumo. Se o consumo aumenta, o que acontece com o PIB? Ele vai ter que aumentar. Ele vai ter que aumentar, não tem como. Não tem como, tá? Tudo mais constante, tá? Tudo mais constante. Aumentou o consumo, vai aumentar o PIB. Legal? O que a gente se discute aí?
Qual é a premissa subjacente ao aumento do consumo? O que está gerando o aumento do consumo? É isso que se discute. É produção? É crédito? É a massa salarial? O que está aumentando? É outra história, que vamos já discutir. Tá? Então, é o gasto de consumo. Segundo ponto, é o volume de investimento. E atenção para isso. Tá? Atenção para isso. Isso aqui é muito fundamental para vocês que trabalham com empreendimentos, ter bastante claro isso. Volta e meia, a imprensa divulga o seguinte: o investimento na economia brasileira, esperado investimento de 2 bilhões, 3 bilhões. Aí você vai ler, não é investimento do ponto de vista econômico, são aplicações financeiras. Investimento aqui, tá? Esse investimento aqui, ele diz respeito a investimento em novas unidades produtivas. Então, você que tem uma escola de treinamento, você amplia a sua escola. Se você tinha 3 salas, você constrói mais uma. Isso é investimento. Agora, você pegou, vendeu o prédio que funciona na sua escola. Vendeu o prédio que funciona na sua escola. Pegou o dinheiro, aplicou na Bolsa de Valores, Mercado Futuros ou qualquer outro lugar que seja, tesouro direto. Isso não é investimento do ponto de vista econômico. Isso é uma aplicação financeira. Muito cuidado com isso. Tá? Então, vem essa notícia, o investimento, você vai olhar, não, são aplicações financeiras. O investimento externo, o investimento estrangeiro para o Brasil vai vir não sei quantos bilhões, você vai ver para onde ele está indo, para a Bolsa de Valores. Então, não está tendo investimento, está tendo aplicações. É diferente. Tá? Isso é uma sutilidade que faz toda a diferença. Então, o segundo ponto é o volume de investimento na economia. Esta variável aqui é o coração de toda e qualquer economia. Se o volume de investimento está baixo, entendo investimento, compra de máquinas e equipamentos. Tá? Entendo dessa forma. Não é investimento, não é se a bolsa está subindo, se o dólar está caindo, não é isso. Tá? Não é isso. Se o fundo imobiliário está bombando, não é isso. A questão é a seguinte: volume de investimento representa a variável chave para o crescimento do PIB. Quando o PIB cresce fundamentado somente no consumo, é lorota, não é crescimento, tá? É fogo de palha, tá? Aí vem lá, temos o investimento em máquinas e equipamentos. Se o investimento não deslancha, o PIB não vai deslanchar, porque a única variável que sustenta, tá? A única variável que pode sustentar o consumo é o investimento. Por que a única variável que pode sustentar? Não é dar o choque inicial, não é estimular. A única variável que pode sustentar o consumo, o volume de consumo numa economia, é o volume de investimento. Sabe por quê? Porque vocês, enquanto empreendedores, fazem investimento, primeira coisa que vocês fazem é o quê? Né? Contratar pessoas? Contratando pessoas aumenta a massa de consumo ou de salário na economia, não é isso? Então tem mais salário na economia, tendo mais salário na economia, o que as pessoas vão fazer com o salário? Elas vão consumir. Lembra como a gente começou nossa conversa? Primeiro me dá o dinheiro, depois eu escolho o que eu compro. Eu não quero que você me pague em bens, eu quero que você me pague em dinheiro, eu escolho os bens que eu quero. Então não adianta eu trabalho para comprar 1 quilo de arroz, mas eu não recebo de você 1 quilo de arroz, eu recebo dinheiro equivalente a 1 quilo de arroz. Vai que eu mudo de ideia. Resolva querer um pastel na hora que eu receber o dinheiro. Então, eu preciso dessa margem aí, legal? Então, o investimento é a variável fundamental da economia. Somente ele pode aumentar o PIB de maneira sustentada. Legal? Tudo bem? Outro componente, GG. Tecnicamente, isso é chamado de G, né? Aqui a gente chama de GG, para facilitar para vocês, tá? Gastos do governo. Gastos do governo. Olha como a lorota, olha como é fácil para o empreendedor confundir ruído com sinal. Tá? É muito fácil confundir ruído com sinal. Tá? Olha só, gastos do governo. Tá? Ora, quanto maior o gasto do governo, esqueça o resto. Consumo está lá para baixo, investimentos está lá para baixo, aquele outro lá que eu vou já explicar também está lá para baixo.
Se aumenta o gasto do governo, o que eu espero que aconteça com o PIB? Aumenta, é uma equação, tem que estar em equilíbrio aquilo lá. Se um aumentou, o outro vai ter que aumentar. Da mesma maneira, se um aumentou, o outro caiu, alguém ali vai ter que aumentar o suficiente para compensar a queda do outro, para manter o PIB naquela trajetória que você quer. Então já começa daí. Então vocês têm a obrigação de não confundir, de habilitar o entendimento do ambiente externo, do ponto de vista econômico, tá? Para não confundir mais sinal com ruído. Tá? O que acontece? O que é um sinal? Investimento tá consumo está aumentando. Consumo está aumentando. Consumo está aumentando, aumentou o PIB. Parabéns, começa a festa. Aí você, peraí, isso é um sinal ou é um ruído? O que você faz? Você consulta o volume de investimento na economia. Lembra que o volume de investimento é a variável chave. Se o volume de investimento ele não está crescendo, esquece, isso é apenas um ruído, é um falso sinal. Legal até aí ou não? Vou mostrar para vocês como aconteceu essa enganação que acontece sempre, tá? Isso aqui não dando uma de Mr. M, tá? Mas a economia ela é manipulada o tempo todo. Tá? Ela é manipulada o tempo todo. Depois, eu não vou cansar vocês, mas você vai entender como é que aquele GG ele entra na economia. Tá? Como é que o gasto do governo entra na economia. Tá? O governo, tá? Ele não precisa de tributos para financiar seus gastos. Tá? Ele não precisa. O limite estrutural que o governo tem para gastar é dado pelo crescimento da economia, pelo crescimento do PIB, não é dado pelo tributo. Mas esse é outro assunto que senão confunde bastante e ele é muito técnico, tá? Uma outra hora a gente conversa sobre ele para vocês entenderem como a economia, como a atividade econômica ela é muito manipulada, tá? E só não é manipulável aquele empreendedor que está ciente de como funcionam os fundamentos da economia, tá legal? Então, tem o gasto do governo. Se aumenta o gasto do governo, aumenta o PIB. Todo mundo viu isso em algum momento. Todo mundo viu isso em algum momento. Hoje nós estamos pagando a conta. Tá? Hoje nós estamos pagando a conta. É necessário que assim seja. Então, o que acontece? Então, está claro. Ora, o PIB vai aumentar se aumenta o consumo, se aumenta o volume de investimento, se aumenta o volume do gasto do governo. E tem aquele outro termo lá. Que termo é este? É X. Tecnicamente, isso aqui é só X, tá? E tecnicamente isso aqui é só M. Aí eu coloquei X e M para facilitar o entendimento. X é exportação. E M é importação. Atenção, olha só. Esquece o resto. Imagina que nada ali esteja variando, tá? Se aumenta o volume de importação, de repente você compra do exterior muito mais do que você vende. O que acontece com o PIB? Cai. Olha aqui, ele já está me dizendo isso. Ó. Cai. Aqui aumenta. É uma relação direta, né? Aqui, se isso aqui sobe, se isso aqui cai, isso aqui também cai. É uma relação direta. Mais. Aqui é menos. Então, se aumenta o volume de importação, famoso déficit na balança comercial, tudo mais constante, cai o PIB. Se aumenta o volume de exportação, o que acontece com o PIB? Aí vocês vão ver qual é a lógica da guerra comercial que tem hoje entre Estados Unidos e China. Estados Unidos e China. Tá? Tem um modelo de crescimento econômico, tá? Se certo ou errado é outra história, outra discussão, que é baseado nas exportações. Isso aqui deles é elevadíssimo. Tá? E o outro tem um volume, tem um processo de crescimento que é baseado nisso aqui, ó. Só com uma diferença, ele é dono da moeda global. Ele é dono da moeda global, então ele não precisa produzir, ele compra o dólar. Todo país do mundo precisa de dólar para comercializar com o exterior. A Venezuela, quando
zerou o estoque de dólar dela, o que foi que ela fez? Ficou isolada do mundo, ninguém recebia, ninguém transacionava com a Venezuela, por quê? Porque a Venezuela não tinha dólar. Então, se você Brasil vai vender para o Paraguai, o Paraguai não vai aceitar reais, o Paraguai aceita dólar, o dólar ele troca por aquilo que ele quer. A mesma lógica do começo da nossa conversa, a mesma lógica. Qual foi a lógica? Eu não quero bens, eu quero dinheiro para trocar por bens. Então ele não quer o equivalente, uma compensação, ele quer o dinheiro que ele possa transacionar com qualquer outro país do mundo. Legal? Então isso aqui, só para que vocês tenham uma ideia, é uma coisa muito séria, apesar de simples, tá? E tudo que vocês precisam para analisar a economia é justamente isso aqui. O que acontece? O que é uma política econômica? É quando o governo avalia como está se comportando cada uma dessas variáveis, tá? Como ele avalia como cada uma dessas variáveis estão se comportando e resolve manipular cada uma delas. O que acontece? Em determinado período do tempo, nós vamos ver lá na frente, foi diagnosticado que isso aqui estava baixo. Ainda continua baixo. Isso aqui estava muito baixo. O que foi que fizeram? Isso aqui também está baixo. Isso aqui também está baixo. Pô, se esse está puxando para cá para baixo, esse puxa para baixo, quem pode compensar? Este e este, concorda? Só que tem um problema, esse aqui eu não tenho controle. Eu não tenho controle. Eu controlo quanto eu vou produzir, mas eu não controlo quanto eu vou vender. Depende de uma série de fatores. Até de acordos comerciais isso depende. Então não é só eu chegar e vou... Não, tem acordo comercial, tem uma relação bilateral, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, tem uma série de fatores. Então o que acontece? Sobrou para o governo, o que o governo faz? Gasta, compra, começa a comprar. Compra professor, à medida que ele abre concurso, compra máquinas e equipamentos, na medida que ele abre estatais, e vai comprando. Compra obras, na medida que ele faz obras estruturantes, investimentos de infraestrutura, depois ele faz a concessão, mas inicialmente ele dá. Porque o que acontece? Quando o governo ele gasta, o que ele está querendo fazer? Ele está querendo estimular o investimento para, por tabela, estimular o consumo. Nem sempre isso dá certo. Nem sempre isso dá certo. Tá? A equação fala isso. Mas na prática nem sempre dá certo. E a gente vai ver por que isso não dá certo, né? Nesse ciclo financeiro, nesse ciclo econômico. Legal? Então essa é a equação da riqueza que vale para qualquer país do mundo. Tá? Vocês podem até fazer uma analogia para o orçamento de vocês, né? A sua riqueza é baseada no que você tem de consumo, no que você tem de investimentos, mas naquilo que você gasta, na forma de arrimo de família ou qualquer coisa parecida, mais aquilo que você vende e compra do exterior. Pode até fazer uma brincadeira nesse sentido. O que é comprar e vender do exterior? Eu exporto. O que eu exporto? Meu trabalho é exportação para minha família. Então entrou uma divisa. Ah, mas a gente importa pra caramba. A gente exporta o equivalente a um salário mínimo e compra dos demais quase 20 salários mínimos. Então nós estamos quebrados. Então tem que fazer outra coisa diferente, tem que aumentar nosso investimento, tem que aumentar, e vai fazendo um ajuste. Entendido até aí ou não? Legal? Então, gente, esta é a equação da riqueza, e sempre que vocês forem vocês forem analisar ou receber uma notícia relacionada à economia, tenham em mente esta equação da riqueza. Peraí, o que ele está mexendo? É no consumo? É no investimento? É no gasto do governo? O que é? Tá? Começa a partir daí. O PIB vai crescer, vai. Mas quem está puxando o PIB? É consumo? É investimento? É gasto do governo? Ou são as exportações? Essas perguntas básicas que é o dever de casa de todo e qualquer empreendedor no primeiro momento, para saber se ele acredita ou não no sinal que ele está recebendo do governo. O governo manipula a economia no bom sentido, tá? Tecnicamente o nome disso não é manipular, é estimular a economia. O governo estimula a economia, ele tenta estimular a economia, bom, mexendo nestas variáveis aqui, tentando influenciar estas variáveis aqui. Eu não sei se vocês recentemente viram uma polêmica, né, que teve sobre o dólar no Brasil. Está uma maior polêmica aí. Parece que eu
eu não ando acompanhando muito por conta lá da minha agenda, lá no doutorado, mas o que acontece? Parece que o ministro deu uma declaração polêmica, né? Polêmica. O que é isso? Ora, é uma tentativa de mexer aqui, ó. Tá? A gente vai entender por quê. Se dá certo ou não é outra história, mas o tiro é por aqui. Quando você desvaloriza, você estimula as exportações e encarece as importações. Ora, se com a simples desvalorização isso aqui aumentou mais do que isso aqui, é esperado o impacto aqui. Entendido ou não? Tudo mais constante, tudo mais constante. Tá? Tudo mais constante, apenas como exercício de análise. Tá? Não é que que o dólar, a desvalorização do dólar vai trazer o crescimento. Não, não é. Tudo mais constante, como exercício de análise, você olha dessa forma. Depois vê, o que está acontecendo com o gasto do governo? Está subindo ou está caindo? Não, o gasto do governo está caindo. Espera aí, mas calma lá. E o investimento? O investimento está parado. E o consumo? O consumo está parado. Então, é suficiente, vai gerar um volume de exportação suficiente para dar aquele pulso inicial para a economia? Entendido até aí? Legal? Então, essa é a equação da riqueza. Então, agora, para a gente passar para outra... Você pode voltar lá? Então, está claro o PIB. Todo mundo entendeu o PIB, é a coisa mais simples do mundo, entenda como ele é estimulado ou manipulado, tá? Para você não confundir ruído com sinal. Beleza, você pode passar? Então, agora vem outra informação importante, outra informação fundamental. É você acompanhar, tá? É você acompanhar a relação entre o PIB potencial e o PIB efetivo. Já sabe como é feito o PIB. Agora, eu desço um nível de desagregação na minha análise. Tudo bem, já sei como é que estão mexendo no PIB, agora vamos consultar a estrutura desse PIB. Vamos consultar a estrutura dele. O que é um PIB potencial? Tá? E o que é um PIB efetivo? Tá? Só fazendo um rápido parênteses aqui, essas técnicas, esse passo a passo que eu estou trazendo para vocês, tá? Além de fazer parte, como eu já falei, do meu cotidiano de trabalho, a gente utilizava muito de maneira informal na tesouraria bancária. Tá? A gente sentava para fazer um café e ia discutir economia, a gente se discutia em cima desses termos aqui. Tá? Então, pode confiar que é por aí. Tá? As melhores práticas são por aí. Tá? PIB potencial e PIB efetivo. O que é o PIB potencial? PIB potencial é o máximo que uma economia ela pode produzir, pode gerar. Legal até aí ou não? Qual é o meu PIB potencial? É o máximo que eu posso trabalhar durante um dia, o máximo que eu posso produzir durante um dia. Se eu sou pintor, pintor de casas, qual é o meu PIB potencial? É o máximo de casas que eu consigo pintar num determinado período de tempo, um ano se eu quiser, ou num dia. Esse é meu PIB potencial, é o máximo que eu consigo. Ah, mas eu quero pintar mais ainda, então você vai ter que fazer investimentos para aumentar teu PIB potencial ou tua capacidade de produção. Ele aqui, como me falou que ele investiu em tecnologia, quando ele investe em tecnologia, o que ele está querendo? Aumentar a produtividade dele, ele está aumentando o PIB potencial dele, a capacidade de geração de caixa, a capacidade, não é que isso vai se converter em caixa, mas a capacidade de geração de caixa, isso é o PIB potencial, tá claro o conceito ou não? Tá? O que pode aumentar o PIB potencial? A única coisa que aumenta o PIB potencial é investimento ou produtividade, tá? Que vai dar no mesmo, certo? Aumento da produtividade. Você vai conseguir produzir mais em menos tempo, então aumenta a tua capacidade de geração de riqueza. Isso você pode trazer para a vida pessoal também, tá? Isso você pode trazer para a vida pessoal. Então, se você acompanhar, aqui não tem a legenda, né? Desculpa. Mas aqui está o PIB trimestral, a série histórica do PIB trimestral do Brasil, que vai de 93, primeiro trimestre de 1993, antes do Plano Real, tá? Muitos aqui não eram nem nascidos, né? Até
o primeiro trimestre de 2019. Quem é o PIB potencial nessa brincadeira? O PIB potencial é esta linha vermelha aqui, tá? Esta linha vermelha. É normal que ela cresça ao longo do tempo, porque vai aumentando a população, vai aumentando o estoque de capital intelectual, vai aumentando o avanço tecnológico, você vai conseguindo produzir cada vez mais, você vai acumulando cada vez mais capital e cada vez mais capacidade de produção. É normal que aconteça isso, tá? O que acontece aqui? Então, esta linha vermelha é o nosso PIB potencial. É o máximo que a economia pode produzir em um determinado período de tempo. E tem mais uma informação importante. É o máximo que uma economia pode produzir num determinado período de tempo sem pressões inflacionárias. Legal até aí? Sem pressões inflacionárias. Tá? Então, se a economia chegou aqui, não tem pressão inflacionária para aquele crescimento, tá? Para aquele crescimento. Ah, mas 93 estávamos aí para inflação, tá? Mas o que acontece? Nós estávamos crescendo abaixo da nossa total capacidade. Legal até aí ou não? Tá? Não é que não tem inflação, não é isso. É sem pressões inflacionárias aqui. O que acontece? Crescemos acima do potencial. Opa, começa a haver aí uma pressão inflacionária. Por que isso acontece? É muito fácil, mais uma vez, vale o bom senso. Vale o bom senso, tá? O que acontece aí? Imagina que você seja um empreendedor que oferece serviço, cabeleireiro. Poxa, eu atendo 20 pessoas por dia. O salão agora está com 40. Certo? Não estou atrás de funcionário e não encontro. Certo? Encomendei mais uma cadeira para a fábrica você vai entregar daqui a 3 meses. O que você faz? Você aumenta o preço. Você aumenta o preço. Não tem outra, é bom senso. Você aumenta o preço. O que acontece? Quando a economia está crescendo acima do potencial, é normal ter essa pressão inflacionária. É normal os preços começarem a subir, porque o ajuste aqui é via preço, não é via quantidade. Entendeu? Não tem como. Você está precisando de um carro, você está precisando de um computador para a fábrica demora a entregar, não tem funcionário, está faltando funcionário na praça, você está pagando a preço de ouro e não aparece, você colocou o nível de exigência lá embaixo, não aparece, então os preços estão inflacionados porque você está produzindo acima da sua capacidade. Legal? Agora, o que é esta linha azul? É o PIB efetivo. Tá? É o PIB efetivo. É o quanto de fato a economia produziu. Aqui é o máximo que ela pode, no vermelho, é o máximo que ela pode produzir. No azul, é o quanto de fato ela produziu. E olha que lei econômica interessante. Tá? Olha que lei econômica interessante. Se você observar, o PIB que de fato acontece, ele dança, né? Ele gira em torno do PIB potencial. Em condições normais de temperatura. Isso são os famosos pequenos ciclos econômicos, aqui é trimestral. Tá? São os famosos pequenos ciclos. Você colocou um salão de beleza, digamos. Aqui, você está lotado de clientes. De repente, o povo sumiu. Ué, o que aconteceu? Lotou de clientes. Tá bom, tá legal, opa, sumiu. Lotou, sumiu, lotou. Então isso, é por isso que a gente fala que o empreendedor conhecer o ciclo de negócio, tá? O ciclo monetário, é de fundamental importância para que ele possa fazer tanto a gestão adequada do negócio dele, quanto, né, fazer um plano de negócios que seja bastante robusto, tá? Não esteja muito vulnerável a essas intempéries. Mas vamos lá. O que interessa aqui? Se você observar, de 98 a 2005, a economia sempre cresceu batendo no máximo no seu. Alguém lembra de inflação nessa época? 2005?
Isso, do passado. Nós estamos falando aqui, agora, da década. Vamos pegar aqui, ó, 98. De 98 até 2005. Inflação virou uma coisa totalmente, um vocabulário fora da mídia. Não era uma preocupação. Por quê? A economia sempre cresceu batendo no seu potencial. Qual era a reclamação que o pessoal tinha do Plano Real? Estabilizou a inflação, mas não cresceu a economia. É verdade? É verdade, está aqui, ó. Não cresceu. Cresceu bem anêmico. Legal até aí ou não? Esse foi o preço da inflação, papapá. Eu não quero mais inflação. Esse negócio de estabilidade, não quero mais estabilidade. Eu quero crescimento. Tacou o crescimento. Olha o que acontece. Em 2009, aquele pontinho lá, tem como você botar a setinha em cima? Não, tem como. Não, né? Tem um pico lá, 2009, estão vendo? Forma um N, quase como um N ali. Aquele pico de 2009, o que aconteceu? Quem lembra dessa fase de ouro da economia? Economia crescendo a rodo. Economia crescendo a rodo. Tá? Eu, sozinho, não dava conta de atender aquilo que eu queria. Tá? Colocou isso? Olha lá, obrigado, Igor. Olha lá em cima, 2009. PIB está crescendo. Você olha para o PIB, a notícia animadora, 7%. Ali está em trimestral, quando se acumula, dá o ano. 7% o Brasil cresceu. Legal, é a potência, né? Mas o que estava gerando? Aí quando você consulta o PIB, aquela equação do PIB lá, você vê que o investimento estava 18% do PIB. 18% do PIB. Aí tem uma conta que a gente faz, tá? Que mostrava que para sustentar aquele crescimento ali, você precisava de investimento da ordem de 22% a 23% do PIB. Então não era sustentável. Quem foi meu aluno, aqui não tem nenhum, né? Quem foi meu aluno lá na Contábeis, lá na UFO Noturno, a gente já brincava com essas contas. Tá? E era difícil, porque o volume de informações que vinha da mídia era, porque cresceu, que é isso. Então o aluno ele não acreditava no cálculo que ele fazia e constatava. Ele não acreditava, mas peraí, mas que isso? Não vai, não tem como. Ou o PIB aumenta, ou aumenta a taxa de investimento do PIB, ela em 18% ela é insuficiente para gerar esse crescimento de 7%. Tá? É uma continha que a gente faz, uma equação bastante chata, mas é interessante a equação. Tá? O que acontece? Você sabe que não era sustentável, porque era o gasto do governo, que estava gerando consumo. Aí o gasto do governo, você pode voltar lá na equação do PIB, esse ano, o que acontece? Aqui, ó. O que acontece aqui, turma? É o gráfico do PIB, da equação da riqueza, desculpa, um anterior. Aqui, olha só, nós começamos a nossa conversa falando que o investimento, né, é o coração do crescimento econômico. Se ele não está subindo, e a gente olha isso, não é o volume, é o quanto ele representa do PIB. Enquanto a taxa de investimento, quem quiser consultar na internet, o nome técnico disso é FBKF, Formação Bruta de Capital Fixo, tem de graça a informação lá no IBGE. Tá? O que acontece? Enquanto o investimento for, o FBKF, ela for da ordem de 18% do PIB, nada feito. Tá? Nada feito, não é suficiente para gerar o crescimento. Então, o que acontece aqui? Este aumento do PIB, ele vinha daqui, que estimulava isso aqui. Legal? Mas todo mundo concorda que sempre existe um limite? Não pode ser ad eterno, ad contínuo? O que acontece? Como o investimento não reagiu, continuou 18% do PIB. E o PIB crescendo, pode botar. Lá. E a economia crescendo acima do seu potencial.
A economia crescendo acima do seu potencial. Tá? E o que acontecia ali? A economia crescendo e o PIB e o investimento para. Ah, mas a Bolsa de Valores estava bombando. Ah, mas isso não é investimento do ponto de vista econômico, isso é uma aplicação financeira. Isso é uma aplicação financeira. O investimento estava com 18% do PIB, lá permaneceu. Não sustenta, é final de festa, tá? Você vai pagar caro por um show que já está terminando, você paga caro por um show que está começando. Você comprou o ingresso, entrar no mercado naquele momento ali, significava o quê? Significava você comprar o ingresso de um cambista por um preço alto, por um show que já estava terminando. É isso que o intuito dessa conversa nossa aqui é minimamente habilitá-los a ter essa malícia para saber a festa está começando ou a festa está terminando. E como é que você se organiza para isso? Tá? Você não vai perder nunca. Como é que você se organiza para isso? Tá? Então, o que acontece aqui? Naquele momento, a economia bombou. Só informações positivas. Você segurar um empreendedor num cenário desse é a coisa mais difícil que existe. É a coisa mais difícil que existe. É muito difícil segurar. É muito difícil segurar. Você fala, para o investimento, que não tem como. A festa vai acabar. Não, está demandando, mas essa demanda ele não tem como sustentar. E a gente vai mostrar aqui como funciona isso do ponto de vista monetário. Tá? Então, meus queridos, o que acontece? Se você observar, a economia brasileira, ela sofreu o choque da crise de 2008, que ela veio para 2009, e a partir daí o que foi que fizeram? Ela cresceu muito abaixo do seu potencial. Você pode botar lá, Igor, lá no vale, naquele Nzinho, a ponta do vale lá. Não, vou botar lá. Aqui. Desce. Isto. Ali é uma recessão. Ali é uma recessão. Quanto mais distante, tá? Quanto mais distante, eu posso até deixar isso aqui, se for de interesse, da biblioteca da academia, pode até ficar para... Tá? Quanto mais distante o vermelho do azul, maior a recessão. Para baixo. Quanto mais distante para cima do vermelho do azul, maior a euforia. O termo é esse, euforia. Você não segura quem quer investir. É muito difícil. De 10 pessoas eu consegui segurar 2. 2, certo? 2. Somente 2, de 10. 2. Por que não? Você está louco, você é irracional, você não está vendo, não funciona, não é assim, tá, eu vou. Tá? E as condições de crédito, diga? Em todo momento, quando foi acima do potencial, foi euforia ou houve um momento de sustentabilidade? Houve momentos... qual é a ideia? Tá, é interessante isso aí. O que acontece? Aqui não foi euforia. Você observa que a distância foi pequena. A euforia é quando é uma distância muito grande. Quão grande é isso? Aí você pega lá, quando é que está crescendo o PIB e qual é a taxa de investimento que sustenta esse PIB. Quando ela for muito grande, aí você está na euforia. Tá? Então, nem sempre quando está acima é euforia, mas quando está muito acima é euforia. Aqui é visível, né? Aqui, aqui é bastante elevado, ó. Olha o tamanho, devolveu. Aí devolveu. Ciclo econômico, você foi lá em cima e foi lá embaixo, devolveu. O crescimento que você teve, você devolveu. Mas o que acontece aí? Você fez o investimento, ficou com a sala, ficou com os móveis e o cliente foi embora. Você ficou com estoque de capital. E nesta fase, a gente vai ver logo, o crédito ele é abundante. Aí você ficou com o estoque de capital que você investiu, sem o cliente e com a dívida no banco. Tá? Porque você usou crédito. Aqui o crédito ele é abundante, não tem como. É por isso que é difícil de segurar. Os sinais que são emitidos que o governo não, que a mídia, que a economia em geral, que os agentes econômicos eles emitem, eles são bastante fortes. Tá? É notícia boa em cima de notícia boa, o crédito é abundante.
tem crédito em abundância. O que acontece aí? Como é que você não vai investir? Vou aproveitar a oportunidade. O empreendedor, uma característica do empreendedor é essa, de aproveitar a oportunidade, mas tem que saber aproveitar, tem que ser com critério, tem que ser com... Tem jeito, é uma ciência quase que exata isso. Tá? É uma ciência quase que exata. Então, o que acontece? Aí, o que acontece aqui? Ó? Você pode colocar bem aqui, ó, nessa 2015. Olha só, a euforia de novo, 2014 para 2015. Agora que eu estou sentindo falta, eu devia ter feito, tá? Eu devia ter feito a série do investimento para mostrar para vocês como ela é. Tá? Ela é. E o PIB, eu devia ter plotado um contra o outro, mas fica para o próximo. Vamos lá. O que acontece aqui? Ali é uma pequena euforia, ó. Viu? A distância lá, ó. Como é bem acentuado aquele gap para cima, aí devolve tudo. Agora, onde nós estamos agora? A partir de 2015, ó, a economia começa a andar de lado. O investimento ainda está parado. Hora de entrar na festa, hora de sair da festa? Esperar para ver, né? É hora de entrar na festa ou hora de sair da festa? É hora de comprar o ingresso na mão do cambista? Isso. Depende. Mas assim, é mais para entrar do que para sair. Aí nós vamos ver se é de fato para entrar mesmo ou não e quem está entrando. Legal? Aí a gente vai desmascara essa onda de manipulações que existem. Legal? Então ficou claro o que é o PIB potencial, o que é o PIB efetivo, como é que isso acontece, tá? Se você está fazendo um plano de negócio, consulta aquilo lá. As premissas, elas têm que estar aderentes àquilo, tá? Elas têm que estar aderentes àquilo lá. Se não tiver aderente àquilo, não adianta, me desculpe, mas não adianta, tá? Se você quer fazer com que a banca jogue a seu favor, a estatística tem que estar a seu favor, por isso que o cassino sempre ganha, porque a estatística está do lado dele. Ah, mas eu ganhei 5 milhões no cassino, tá, mas milhões perderam bilhões aqui dentro. Tá? Então é mais ou menos isso. Não é porque é uma incerteza que o resultado seja indeterminado. Tá? Não é isso. Você tem que fazer com que as chances joguem a seu favor. Quem entra, Igor, você pode colocar lá na euforia lá de 2009, no pico, aí, quem entrou ali, entrou com a banca jogando contra ele. Legal? A banca já estava contra ele, você estava no jogo do cassino. A banca está contra você. Quem entra ali, ó, volta lá no vale, ó. Aqui, isso, obrigado. A banca estava a favor dele. A banca estava a favor do empreendedor. Observa como voltou a crescer. Sabe por quê? Isso é uma questão, por isso que eu falo que não é manipulado, né? Hã? Eu abri a empresa em 2015, agosto. Entrou com a banca a seu favor, não foi? Entendeu? Ei? Não é? Entrou com a banca a seu favor? Isso, vamos. 2015. Bem ali, ó. Olha só, 2015, ó. Olha lá, ó. Olha lá. É? Não, legal. Mas aí você consegue. Viu lá? Olha lá. Você pagou, no bom sentido, você pagou para o cambista um preço de final de... Show. Qual foi a sorte? Não havia... Você não entrou na... Hã? Era uma... Qual foi a rave? Você entrou na rave, foi? Tá. Aí o que acontece? A rave ainda não estava muito malucona. Tá? Legal? Ali a rave estava aloprada, lá no ponto 2009. Ó.
a rave ali estava pegando fogo, a galera estava pirando total. Aqui a rave estava mais contida, estava meio ressacada, já vinha pegando vários solavancos ali ao longo do tempo, o pessoal já estava um pouco ressacado. Agora o que acontece? Qual foi a sua vantagem? É que você identificou uma oportunidade, né? E aqui está a sua noite mal dormida, ó, dali para cá, e seu sono foi recuperado, porque isso aqui deixou de piorar, né? Começou a subir, está aí o seu sono. Legal? Então, o que acontece aí? Tá? Identificar esse ponto de entrada e ponto de saída, o ponto de reformulação, que nem... Como é que eu saio do... Diga, pode falar. Eu queria a continuação de... Subir para lá? Mas vai. Não, eu quero falar assim, a continuação, a previsão. Vai, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Aliás, depois disso, né? Depois disso, você não vai nem precisar de previsão. Acho que o próximo livro que vai ser trabalhado fala um pouco disso, né, professor Wesley? O Não é Óbvio, que você indicou lá. Fala dessa questão da previsão. Tá? Você não precisa de tanta previsão assim. Fala que essa curva vai fazer assim. Faz. A primeira coisa aqui entre nós, o negócio que fica gravando, a gente não pode falar tudo, né? Mas... o Wesley está gravando, a gente não pode falar tudo, né? Mas... que vira uma coisa pública, né? Mas o que acontece? Nunca acredite no bom sentido, nunca confie no economista. Tá? Nunca confie. Por quê? Eu sei te falar qual é a perspectiva daquilo lá, mas o tempo, aí eu tenho que estar acompanhando. E amanhã, se o Donald Trump dá um tapa no Deng Xiaoping lá, mudou tudo. Tá? Então, assim, são bases muito instáveis. A gente pode apontar o caminho, agora dizer precisamente qual é, aí já é futurologia. Eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho. Parece que até o cidadão que tinha isso já morreu, né? Que era o Walter Mercado, né? Faleceu. Então, assim, eu queria fazer uma parceria com ele, porque a gente ia... Digo, tá indo por aqui, onde é que você acha que bate ali, Walter? Então, mas não dá mais. O que acontece? Então ficou claro a diferença entre PIB efetivo e PIB potencial, que vocês precisam consultar? Isso que não muda o tempo todo não, muda a cada 8 meses, a cada trimestre, então é uma coisa bem tranquila, bem light, você não precisa estar lá todo dia, deixa eu ver o PIB potencial, não precisa, tá? A cada semestre, se for o caso, você consulta, dá uma olhada, legal, beleza, entendeu? Então sempre que estiver acima, parece que o show vai ter que ser suspenso e o ingresso está caro. Quando está lá embaixo, o show está de graça e o artista logo vai virar famoso. Tranquilo até aí ou não? Certo? Então ficou claro isso? Podemos prosseguir? Volta só um pouquinho. Uma outra informação. O que interessa para nós, empreendedores, analistas, é uma coisa bastante simples. É a diferença, tá? Que a senhorita perguntou, a diferença entre isso e isso aqui. Diz o tamanho da noite mal dormida ou da noite que você pode dormir o sono dos anjos. Legal? Esta diferença. Tecnicamente, esta diferença, a gente acompanha, tecnicamente ela tem um nome, ela é chamada hiato do produto. Tecnicamente o nome é isso, hiato do produto. Na prática, é calcular a diferença entre aquilo que pode crescer e aquilo que está crescendo sem pressões inflacionárias. Legal até aí? Tranquilo? Bom, vamos ver como é que está o hiato do produto para a economia brasileira. Então, claro está, parece ali que vai começar uma festa, né? Parece que vai começar a festa. Então, tem espaço para muita gente entrar no salão. Tem espaço para muita gente, mas só que tem uma senha. A gente vai já entender que senha é esta. Tá? Então, vamos lá. Pode passar. Então, uma vez entendido o PIB potencial, o PIB efetivo, vamos pegar o hiato do produto. O que é o hiato do produto? Você pode voltar lá no anterior? Repetindo, é a diferença entre isto e isto aqui. Atenção, eu entrei num negócio aqui, foi para cá, eu paro o meu, eu não saio do negócio, eu paro o meu investimento. Mas lá fora estão demandando, Calma, não é sinal, é ruído.
Não adianta. Tá? Se contenha, se contenha. Então, o que acontece aqui? Aqui, eu entrei aqui, e agora está aqui. O que eu preciso fazer? Vou sair do negócio? Não necessariamente. Vai depender do site, mas não necessariamente. É aí que entra muitas reestruturações. Espera aí, mudou o jogo, eu estava me organizando de um jeito, como é que eu me organizo neste novo cenário? Será ser inteligente trabalhar com 10 salas? Será ser inteligente trabalhar de maneira contratando diretamente? Será ser inteligente continuar terceirizando? Então é isso, tá? É justamente essa leitura do ambiente externo que faz com que você seja um longevo dentro do mercado. Incentivo, mais assertivo dentro do mercado. Isso, legal. É isso, tá? Então, vamos calcular agora qual é o hiato do produto, tá? Qual é o hiato do produto? A diferença entre isso e isso aqui, tá? Para a economia brasileira. Vamos só pegar aqui. Olha só, esta série, aquela lá ia de 93, essa aqui vai a partir de 95, tá? Até 2019. 2015. Economia crescendo acima do seu potencial. Ela estava crescendo 2 pontos percentuais acima do seu potencial. Entendido até aí ou não? Ali ela estava crescendo 2 pontos percentuais acima do seu potencial. Tá? Aqui, com a crise que a gente começou a nossa conversa, da crise financeira global, né, que foi a recessão mundial, aquela coisa toda que jogou todo mundo lá para baixo, aqui, ó, a economia decresceu, menos 5% do seu potencial. Ela estava produzindo 5% a menos, 5 pontos percentuais a menos do que ela poderia produzir. Uma recessão violenta. Você pode voltar lá naquele... Por que isso aqui acontece? Ó? Por que isso aqui acontece? Porque isso tem uma... Como eu falo, a economia ela é manipulada. O termo politicamente correto para isso é chamado estimulada. É manipulada. Não entendo isso no sentido pejorativo. Tá? O que acontece? Se você observar, 2010, quando é que foi a eleição? Anos eleitorais tem uma pressão muito forte para que isso aqui não seja negativo. Tá? Isso derruba governantes. Isso não reelege sucessores. Na economia a gente chama isso de ciclo político, ciclo fiscal político. Tá? Então você toca o pé no acelerador da máquina pública, entrega um resultado bonito, depois você ajusta. Tá? Então é mais ou menos isso. Mais uma vez, tudo isso é habilitando-nos a não confundir sinal com ruído. Vamos lá. Então o que acontece? Olha só. Olha a ressaca. Tá? Olha a ressaca. Eu falo isso não é para desanimar, mas torná-los hábeis em explorar uma oportunidade grande. Tá? Uma oportunidade muito grande. Olha o tamanho da ressaca. Se você pegar na imprensa, tá? Na mídia, qualquer lugar, a crise de 2008, todo mundo fala da crise de 2008. A crise subprime americana de 2008. A crise de 2008 foi uma recessão global. Todo mundo sabe falar. Olha o efeito que ela teve no Brasil. Menos 5. Jogou a gente lá para o poço. Olha o tamanho da gravidade da coisa, do que foi a economia brasileira e por que virou tudo isso aí. Tá? O ajuste... Olha a diferença de nível aqui, ó. A recessão de 2015, ela teve um impacto muito maior na economia brasileira do que a própria crise global, que é considerada a pior da crise depois de 29. A mãe das crises depois da crise de 29. Olha o tamanho
da bomba, tá? E hoje, voltamos, ó. Voltamos a crescer. Voltamos a crescer. Paramos. Tá? Paramos aqui. Certo? Então, qual é a tendência? É voltar a tudo mais constante, desde que um não empurre a faca no outro, o outro não dê biscoitada no outro, tudo mais constante, mantendo a civilidade. O que acontece? É esperado o... Por quê? Quanto é que a economia brasileira ela pode crescer sem pressões inflacionárias no curto prazo? É por isso que eu falo que é a janela de oportunidade, tá? Quanto é que ela pode crescer? É só você olhar aqui, ó. Ela pode crescer 3%. Sem pressão inflacionária. Aí você vai entender por que o dólar não preocupa ainda o governo, a política econômica, tá? Não preocupa ainda. Por quê? Porque você tem todo esse espaço aqui, ó, que você não pode repassar preço. Você não tem como. A renda não está forte o suficiente, você não está crescendo abaixo do seu potencial. Entendido até aí ou não? Tá? Aí o que acontece? O que acontece? Desvaloriza o câmbio, e o câmbio está desvalorizando por uma série de fatores. Até comecei a conversar isso com o professor Wesley na viagem que a gente se conheceu, que eu via com muita... Eu perguntava sobre crescimento da economia e tal, e eu digo, olha, eu vejo com muita preocupação essa retomada ainda, né? A gente começou no começo de final de julho para começo de agosto, se não me engano. Eu vejo com um pouquinho da guerra cambial que está acontecendo, a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Então, o que acontece? Essa guerra cambial, uma guerra cambial é a briga para desvalorizar as moedas. Quem vence essa guerra? Quem conseguir desvalorizar mais. Ou seja, o mais fraco vence essa guerra. Só que ela tem um preço. Qual é o preço? Uma pressão inflacionária na economia que faz. Então, o que acontece? Esse dólar que está indo embora do Brasil hoje, por isso que a taxa de câmbio sobe, né, é por dois motivos. Primeiro, o cenário externo aponta para um porto seguro ser os Estados Unidos, a economia americana, e segundo, a nossa taxa de juros, ela caiu. Entendido? Então não tem esse interesse desse dólar vir. Se ele vem é mais para aplicação em bolsa de valores e coisas parecidas. Por quê? Porque a taxa de juros ela está bastante baixa. E o capital estrangeiro ele vem por conta da taxa de juros. Ele vem por conta da taxa de juros. Então se essa taxa caiu, ele vai, tudo mais constante, ele vai embora. Só que tem um efeito positivo disso aí. Qual é o efeito positivo? Pode estimular as nossas exportações. Lembrando daquela equação do PIB, tudo mais constante, o crescimento da exportação, ele aumenta o... Aí acontece isso aqui começa a... E eu posso utilizar essa desvalorização cambial ao meu favor, por quê? Porque eu tenho espaço de sobra de produção, os preços não estão pressionados. Entendido até aí ou não? Eu tenho capacidade, a gente chama, tecnicamente o nome disso é capacidade ociosa. Então o que é capacidade ociosa? Eu tenho uma padaria, eu poderia produzir 1000 pães dia, meu pico potencial, estou produzindo apenas 100 pães por dia. Significa que o maquinário que eu tenho, com as pessoas que eu tenho, eu posso produzir 1000 pães sem fazer novos investimentos, só contratando. E aí é barato. E aí você vai só usando a sua capacidade. Entendido? Até não preciso fazer encomenda para a fábrica, não preciso fazer nada disso. Então o que acontece? Este ponto aqui, ó, já foi muito pior, mas começa a melhorar. E aí que a mente do investidor, a mente do empreendedor, como o próprio Midian de Marco já alertava, e a gente trabalhou isso aqui na academia, ela não pode ser a mente da calçada. Tá? Qual é a mentalidade da calçada? É olhar para isto aqui, ó. É olhar para isto aqui. Nossa, que catástrofe. Tá péssimo. Não vou abrir nada. Qual é a mente da Via Expressa? Opa, que isso? Show, barato, de graça, quase de graça. Show, cantor que vai ficar famoso logo logo, não posso visitar o camarim dele, que não tem ninguém lá agora, posso tirar foto com ele.
Ou seja, o que diferencia a calçada da via expressa? É que pode botar lá no PIB potencial, por favor, Igor? Aqui, ó. Na calçada, você entra aqui. Você entra aqui. Na via expressa, você entra aqui. É fácil? Não é. Não é. Não é fácil. Por isso que a gente trabalha aqui também, não só o aspecto técnico da prosperidade, mas também o aspecto emocional, mental, inteligência emocional, essas coisas todas. Tá? Para você ter essa habilidade. Porque o que diferencia é isso. Se você conversar com qualquer pessoa do senso comum, ele vai dizer, você está louco? Olha como está a economia, o negócio não anda. Agora, se você conversar com quem tem capital e vive disso, vive de investimento, vai dizer, opa, peraí, vamos olhar com calma. Vocês acham o quê? Que essas divulgações de empresas, que fulano de tal vai investir não sei quantos bilhões no Brasil, fulano de tal vai investir não sei quantos bilhões, é o quê? É isso aqui que eles estão olhando. Tá? Pode botar lá no hiato? É isso aqui que eles estão olhando. Tá? Olha, é isso aqui, não é outra coisa. Então, o dinheiro inteligente, tá? Ele pensa dessa forma, ele pensa em sentido contrário. Quando todo mundo está abrindo um negócio, ele está remodelando o dele ou ele está passando para frente o dele. Quando todo mundo está fechando um negócio, ele está comprando o dele. Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, aqui você encontra mão de obra boa, barata, certo? Você compra móveis de escritório super sofisticado a preço de banana. É lógico que a rentabilidade do seu negócio vai lá. Isso é técnica, isso é engenharia financeira pura. Não é nem engenharia, isso é matemática financeira básica, de segundo grau. Entendido? Você monta um escritório bonito, bem sofisticado para quem é da área de escritório, barato. Quem mexe com indústria, compra forno, máquina, barato também, de alguém que já quebrou. De alguém que está passando aquilo para frente, que entrou na hora que a festa estava subindo. Então, o potencial de crescimento da economia brasileira hoje, tenho em mente isso aqui, meus queridos, ó, esse gap aqui, ó. À medida que isso aqui for se distanciando, for muito lá para cima, a gente vê o que faz. Mas não é hora de pensar nisso, tá? É hora de enxergar o seguinte, que está tudo a favor para quem quer investir. Só tem um probleminha, só tem um único probleminha. O tipo de investidor que vai entrar no mercado na primeira remessa, porque são várias remessas, são pequenos ciclos, tá? São pequenos ciclos. O tipo de investidor que vai entrar na primeira remessa é o investidor que ele está mais capitalizado. A gente vai já explicar por quê. Porque o crédito hoje ele está mais escasso. Tá? Ele está mais escasso. O risco do empreendedor hoje, que não tem nada, ele é bastante alto. Então ele tem que botar um percentual de capital próprio significativo. A primeira rodada é essa. Tá? Então imaginem isso aqui, ó. Mas eu não tenho dinheiro, então espera a segunda rodada. O que você não pode fazer é deixar para entrar no final da festa, que o cambista vai estar te vendendo um ingresso caro para um show que já vai terminar. Aí é o que o banco faz. É o que o banco faz. Ele te dá o dinheiro para você investir num negócio que já vai terminar. Então, assim, tá? Então, o que acontece? Então, está entendido essa questão do potencial de crescimento? Então, nós já vimos PIB, PIB efetivo e PIB potencial. E agora, isso aqui tudo explicando como é que a lagoa do Wesley, ela enche, tá? Ela enche. Uma vez eu até comentei com ele, digo, Wesley, uma vez eu vi sua palestra e eu vi que teve a gente pode até ver onde estão as lagoas. Dá para mapear isso aí também, mas agora não tem como. Mas dá para mapear onde estão as lagoas, tá? Quais são os pontos, quais são os setores da economia que estão mais quiserem. A gente deixa isso para uma outra palestra aí, que é interessante também olhar isso aí. Quais são aqueles que têm maior efeito em encadeamento para frente, quais são os que têm maior efeito em encadeamento para trás. Legal até aí? Tá? E agora, uma vez que a gente entendeu PIB potencial de crescimento, PIB potencial, PIB efetivo, a diferença entre os dois, que é o hiato do produto, vai me dizer como é que está o cambista está cobrando o ingresso. Nós vamos analisar agora como ocorrem os ciclos financeiros na economia, que a gente já está aproximando do final, né?
como ocorrem os ciclos financeiros na economia, que é o famoso balanço dos 3 setores, tá? E a gente vai identificar qual é o ponto do ciclo que está a economia brasileira. Tá? Qual é o ponto do ciclo? Essa pergunta é uma pergunta cara, ela não é barata, tá? Ela é muito cara, ela tem uma responsabilidade enorme de quem responde, tá? Porque ela orienta grandes investimentos. Você não vai investir numa siderúrgica, você não vai investir numa fábrica de imóveis, que são investimentos que têm um prazo de maturação um pouco maior, ele não está interessado ali numa... se amanhã o volume de emprego foi positivo ou não. Ele está interessado numa visão um pouco de médio e longo prazo. E essa informação aqui é de fundamental importância. Tá? Você pode colocar lá na equação da riqueza, aqui, de onde vem esse ciclo financeiro? É uma manipulação que a gente faz dessa equação aqui, tá? Dessa equação. Então, o que acontece? Isso aqui, a gente considera como se fosse o setor externo, tá? Como se fosse o setor externo. E a partir de agora a gente pensa tudo em termos de saldo. Diferença entre o que entra e aquilo que sai. Então o que acontece? O setor externo, tá? Se ele é positivo, significa que aquilo que está sendo mandado para fora no Brasil é muito maior do que nós estamos comprando de fora. Balança comercial positivo. Certo? Balança comercial positivo. Tranquilo? Agora, se isso aqui é negativo, significa que nós estamos comprando de fora muito mais do que nós estamos vendendo para fora. Gasto do governo. Se ele é positivo, o saldo dele é positivo, significa que aquilo que ele gasta é menor do que aquilo que ele arrecada. Legal? Se o saldo é negativo, significa que aquilo que ele gasta é maior do que aquilo que ele arrecada. Legal? E saldo do setor doméstico. Aquilo que é gasto em investimento, que investimento é uma forma de consumo, tá? Aquilo que é gasto em investimento, se esse saldo for positivo, significa que a poupança é maior do que o volume de investimentos. Tranquilo? Se for negativo, significa que o volume de investimento é maior que o volume de poupança. Você precisa de recursos externos, recursos do banco ou de qualquer outra coisa. Legal? Então pode colocar lá. O que acontece, por gentileza? O que acontece aqui? O azul é o setor doméstico, tá? Os saldos, estamos pensando em saldos, tá? O vermelho é o setor governo, legal? E esse pontilhado aqui é o setor externo. Isto aqui identifica, com isso aqui, que essa metodologia que eu falei para vocês no começo, do Levy Institute do Minsk, né, já aprimorada, bem trabalhada, ela consegue identificar o ponto do ciclo financeiro que está a economia. Isso é o que a gente precisa. Tá? O que acontece aqui? Se você for observar, durante todo o período, o governo ele tem um saldo negativo. Isso é bom. Isto é bom. Tudo mais constante. Só não é bom quando começa a pressionar a inflação. Mas tudo isso é bom. Tá? O que acontece? Durante até o ano de 2000 a 2010, o setor doméstico, ele fez o quê? Ele acumulou capital. Ou seja, o volume de investimento do setor doméstico, tá? O que é o setor doméstico? As empresas, tá? Foi em volume menor do que aquilo que ela estava acumulando. Não havia reinvestimento significativo na economia, certo? Grande parte ela embolsava. Tranquilo até aí ou não? O que acontece? Se você for observar de 2000 a 2010, o crescimento da economia foi bastante tranquilinho, né? Essa fase aqui, até 2008, esta fase até 2008, quem era que estava jogando dinheiro na economia? Governo. Quem era que estava pegando esse dinheiro? O setor
doméstico e o setor externo. Por esse mecanismo aqui, pelo menos um tem que estar em déficit, porque senão não funciona. A economia não funciona, tá? Tem crise. Pelo menos um vai ter que incorrer em déficit, ou dois. O que não pode é os três buscarem um superávit e os três buscarem um déficit ao mesmo tempo. Não pode. Alguém vai ter que contrabalançar. E como é que isso acontece? Sentindo na prática. O governo começa a ter dificuldade política econômica, ele resolve entrar em superávit, porque a pressão do setor privado ela é muito grande por recurso. Aí ele não consegue mais emitir os títulos dele, porque a pessoa não tem mais interesse nas compras. Resultado, para ter interesse em comprar título do governo, que já dado que você é empresário, você quer investir na máquinas e equipamentos, o que acontece? A taxa de juros sobe. Entendido até aí? Não. Tá? Então, o que acontece? Durante esse período, quem financiou toda a riqueza do setor privado doméstico estava sendo acumulada a partir de gastos do governo. Esta fase ali, o ciclo, eu não falei para vocês, mas tecnicamente o ciclo financeiro, ele tem 3 fases: hedge, especulativa e Ponzi. Tá? Hedge, especulativa e Ponzi. O que vai acontecer? Fase hedge. Você gasta aquilo que você tem. Volume de empréstimo bastante pequeno. Fase especulativa. Eu já gasto o que eu tenho mais um pouquinho. Fase Ponzi. Eu gasto o que eu tenho, o que eu não tenho e aquilo que eu penso que eu vou ter. Não tem como pagar mesmo. Tá? Essa é a última fase. E aí começa tudo de novo. Tá? Começa tudo de novo. Então, se você observar, até 2009, a economia brasileira estava na fase hedge. Por isso que você vê aquele crescimento bastante, batendo ali no PIB potencial e voltando, batia no potencial e voltava, batia no potencial e voltava. Por quê? O uso de volume de recursos próprios é bastante interessante. A partir de 2009, olha o que acontece com o setor doméstico. Ele começa a queimar o seu estoque de riqueza. Isso é bom. Por que é bom? Porque na hora que ele começa a queimar o estoque de riqueza, observe que ela vem caindo, significa que o volume de investimento é maior que o volume de poupança. Ele começa a pegar, a desfazer dos ativos financeiros que ele tem e a transformar em ativos reais. Isto é o melhor do mundo é o melhor mundo para a economia. Por que isso é o melhor mundo para a economia? Porque quando aquele setor está entrando em declínio, está queimando o capital, a taxa de crescimento do PIB ela sobe. Aí nessa fase aqui é a famosa fase especulativa. Fase que ele está decrescendo. Até que chega um momento que ele investiu tanto e pegou dinheiro, tanto dinheiro emprestado, que é dinheiro fácil. Se você acompanhar depois lá no gráfico, por conta do adiantado da hora, a gente não volta lá, tá? Mas se você depois acompanhar no gráfico, vai ver que 2008, 2010, o PIB estava dando 2009 estava dando uma subida. Isso era o setor privado investindo mesmo. Setor privado investindo, tá? O que acontece? Chega um momento que o fluxo de caixa gerado pelos empreendimentos não é suficiente para cobrir o serviço da dívida. Você entra na famosa fase Ponzi. Ponzi é um estelionatário italiano que tinha, Charles Ponzi, que ficou rico, famoso, tipo avestruz macho, coisas parecidas assim, aqueles esquemas, aquelas pirâmides, né, que no século, não sei qual aí, não estou lembrado, ele... Oi? Um monte, entendeu? Então, essa é a pirâmide financeira. O pioneiro da pirâmide financeira foi o Ponzi. Então, vou te dar um Ponzi, eu vou te dar o calote. É isso. O cidadão ali pediu um dinheiro emprestado para mim, mas ele vai dar um Ponzi, que não tem como ele me pagar. Então, é mais ou menos isso. Então, o que acontece? Esta fase aqui é a fase Ponzi. A empresa, ela parou. Eu preciso de capital de giro para rodar, o banco não me dá. Porque ele sabe que minha geração de fluxo de caixa ela é pífia. Então ele não me dá mais esse dinheiro. Então você para. Não foi a falta de lucro que quebrou a tua empresa, foi a falta de liquidez. Né? Se eu tivesse um empréstimo bancário, eu teria terminado a recessão. Claro, todo mundo.
mas o que tem em jogo não é isso, é a tua capacidade de geração de caixa para fazer isso. O que acontece aqui, senhores e senhoras? Esta fase aqui obriga o governo a fazer o dever de casa, gastar menos do que arrecada. Só que quando ele faz isso, ele tira a moeda da economia. Resultado, fica patinando, que é aquela recessão violenta que a gente viu. Tá? O que acontece? À medida que o governo restabelece as condições para o gasto, ele começa a fazer o seu dever de casa social, que é o quê? Jogar moeda na economia. Jogando moeda na economia, o que está acontecendo? Começou uma nova fase de acumulação. Ó, daqui. Essa fase de acumulação é o espelho dessa aqui, concorda ou não? Nós estamos voltando para a fase RED. As empresas elas estão reacumulando. É nessa fase de acumulação que você entra. Porque vai começar a fase de distribuição. Qual é a fase de distribuição? Quando isso aqui, agora quando eu não sei, né? A gente precisaria aí fazer mais de 500 valuations para saber como é que está a taxa de retorno das empresas, saber se está maior que o custo do capital ou não. É uma série de fatores, mas tem como, tá? Tem como. Então o que acontece? Aqui, ó, está se mostrando igual aquilo lá. Ou seja, tecnicamente, nós estamos ou no final da fase Ponzi, no finalzinho, só no resquício, tá? E já estamos na fase RED, só os capitalizados estão lá, beleza? Você pode passar, então, isso que é a economia brasileira. Ali